E aí um tempo depois surgiu uma outra vaga, né, na Disney também. E essa vaga, ela batia muito com o meu perfil, porque os caras queriam um cara de Java Sênior e eles queriam também, ele queria Java Sênior, PHP Sênior, tá? E com bastante conhecimento em AWS, Amazon Web Services. E eu tenho esses 3 perfis, né? Então eu falei, pô, essa vaga é minha. Eu conheço bem PHP, já tenho muita experiência, trabalho anos, conheço bem Java, conheço bem AWS, essa vaga é minha, ninguém tasca. Show de bola. Então, me mandaram um e-mail com job description, falei, tem interesse, beleza, screening call. Aí me ligaram lá, screening call. Aí foi um indiano do outro lado falando lá, não, aqui é o fulano de tal with Walt Disney World, né? Então isso é interessante também vocês saberem, tá? No Brasil, a gente é da empresa, né? Então você fala assim, aqui é o fulano de tal da empresa tal, né? Tô falando contigo, aqui não é da, não é from, não é nada disso, aqui é with, o cara está with, ele está com a empresa. Então isso é uma coisa interessante de saber também. Aí o indiano falou, aqui é o fulano de tal, aquele nome indiano que não dá para decorar, with Walt Disney World tal, tem aqui uma vaga para você, mandei o job description, você já viu o job description, aí me perguntou, começou a fazer o screening lá. Você tem interesse na vaga? Eu falei, tenho interesse. Você conhece Java, conhece PHP, AWS, quantos anos de experiência? Eu falei tudo lá. Beleza, show de bola. Próxima entrevista técnica por telefone. Tá? Vai te ligar um cara aí por telefone para te fazer uma entrevista técnica. Aí, no outro dia, marcou lá, eles marcam o dia, o horário que eles vão te ligar, tudo direitinho, tá? Aí o cara me ligou. Aí o cara, não, beleza, essa vaga aqui é Java, PHP e AWS, eram os principais. Tinham muito mais coisa, mas esses eram os principais pontos. Aí o cara começou a me fazer pergunta de orientação a objeto, de Java, de Spring, Spring Boot, perguntou do PHP, perguntou do servidor Apache, e eu respondendo como configurava o Apache, na AWS, como eu montaria a arquitetura dos servidores para um sistema que fosse Java, se comunicasse com uma outra parte de PHP e tal. Aí eu falei que eu ia criar um EC2 para cada um e tal. Aí não precisava também entrar em muito detalhe, tipo como você, qual era a característica do servidor e tal. Mas ele quer ter uma ideia de arquitetural, tá? E aí eu passei. Aí no final ele até falou pra mim, pô, legal, Dave, eu tô vendo aqui que você tem muitos bons conceitos teóricos. Então, mais uma vez a questão da teoria, né? Ele falou exatamente isso. Tô vendo aqui que você tem bons conceitos teóricos e legal, então aguarda aí o próximo passo. Aí ele até já me falou, alguém vai te ligar aí e a gente vai marcar uma entrevista aqui na Disney mesmo, tá? Aí beleza, fiquei todo feliz, marcou a entrevista com a Disney, acho que 2 dias depois, alguma coisa assim. E aí essa era in person, eu tive que ir lá, tá? Então, botei minha gravatinha, tudo direitinho, fui lá. Cheguei lá, aí já fui recebido de manhã. Essa entrevista, ela foi programada para ser o dia todo, tá? Ia ter uma parte de manhã, aí depois ia ser o horário do almoço e depois a segunda parte à tarde. O dia todo. Ela começava tipo 10 horas da manhã e ia terminar 4h30 da tarde. Aí cheguei lá e aí tinham 2 indianinhos lá, né? Não sei se era bem indiano, mas não, na verdade um era hispânico, eu não lembro de onde ele era, e o outro era indiano. E o indiano era o chefe do hispânico lá. E aí eu cheguei lá, os caras começaram a perguntar, e aí, tudo bem, cara? Eu tô vendo aqui que você tá se formando aí na Universidade Americana e tal. Como que é lá? O que você tá aprendendo lá? Eu falei um pouco da universidade, falou, beleza. Whiteboard, né? Vai pro quadro branco. Aí eles sentaram e aí passaram um exercício pra mim lá, ó. O exercício aqui, você vai ter que resolver a situação hipotética, essa, tal. Vai lá, faz o código aí no quadro. Eu odeio fazer código no quadro, mas beleza, vamos lá.
Aí comecei a escrever código no quadro, a classe, as classes, como que eu ia fazer, quem ia herdar de quem, né? Comecei. Aí primeira fase do exercício estava pronta, e agora como que você transformaria essa solução numa solução genérica? Aí eu já manjei, eles queriam que eu aplicasse generics ali em cima do código que eu tinha feito. Aí eu mudei o código, generics. Aí tinha uma parte lá que tinha que fazer uma iteração sobre um array. Então eu usei lá o Stream API do Java, era uma feature nova na época. E aí os caras, pô, legal e tal. Nem era preciso para aquela vaga, porque eles ainda não estavam naquela versão do Java. Mas aí eu até falei, agora eu tô tendo aqui a oportunidade de usar uma feature nova do Java. Os caras adoram isso, cara. Você fala isso, eles adoram isso. Aí os caras, não, legal, maneiro, não sei o que e tal. Beleza, terminada, fui bem, tá? Os caras não deram nenhum sinal de que eu tava, que eu tinha ido mal, não. Aí vamos almoçar. Aí, beleza, eles pagaram o meu almoço, a Disney pagou o meu almoço, que ela até falou, é o rato que vai pagar teu almoço, né? O Mickey que vai pagar teu almoço. Eu falei, beleza, vamos embora. Aí a gente foi lá, almoçamos lá num restaurante lá perto, e aí voltamos para a segunda fase. Cara, quando eu cheguei lá na segunda fase, tá? Foi engraçado, né? Caraca, eu entrei numa sala que tinham vários computadores, né? E aí o cara falou, ó, você vai ser agora, a entrevista são com os arquitetos da Disney, né? E eu esperava que eles estivessem lá pessoalmente, mas não, eles estavam em casa, e aí seria uma call, mas isso dentro do escritório da Disney. Aí eu sentei lá, me deram um fone, botei um fone, aí conectou lá no sistema deles lá, e entraram os dois arquitetos. Caraca, cara, duas figuras, dois caras gordão, velho. Os caras, assim, devia ter uns, sei lá, cara, uns 60 e poucos anos, sacou? Os caras velhão, os americanos, né? E aí quando entrou a call, né? E quando eu entrei na call, eles já estavam conversando entre eles. Aí eu ouvi os caras falando, eu tô olhando aqui o exercício que ele fez, mandaram a foto aqui do quadro. Eu achei bom, mas de acordo com a JSR 330, ele poderia ter usado aqui uma maneira diferente aqui na injeção e tal. Aí o outro, não, mas você não está considerando a JSR 800 e blau, que não sei o que, o JSR, né, o Java Specification Requests, aquelas regras que dão as especificações do que o Java tem que seguir. E aí os caras olharam meu código e estavam discutindo, não, a 330 diz isso, o outro, não, mas você tá certo, mas eu tô mais certo que você, porque a JSR 800 e tal, diz tal coisa, cláusula tal. Eu falei, caralho, esses caras vão me fuder aqui, cara. Os caras vão me arrombar, porque, porra, eu não estudei, porra, nesse nível, né, JSR, qual é qual, e aí... Cara, eu pensando, né? Esses caras vão me arrebentar aqui, meu irmão, puta merda. Aí ele já, o David já entrou. Aí, ô David, tudo bem? A gente tá olhando aqui, tava olhando seu código. A gente viu aqui que você evoluiu bem e tal, usou a feature nova. Os caras são arquitetos da Disney, trabalhavam em casa remotamente. Esses caras, eles são aquele tipo de cara que vai na convenção do Java, que ajuda a especificar a JSR, essa coisa. São esses doidos assim. Aí... eu falei, não, beleza. Eles, legal, então agora a gente tem alguns exercícios para você em cima desse código mesmo que você fez ali e tal. E aí pegamos aquele exercício do quadro que eu tinha feito, eles foram evoluindo. E aí interessante que você tem que... Aí eu digitava o código, não era mais quadro, já digitava. Só que você digita num text box, né? Não tem IDE, não tem indentação, você mesmo tem que fazer com espaço, não tem autocomplete, não tem nada disso. Você tem que fazer num texto aberto lá, tá? E aí eles me pediram generics, me pediram outras coisas lá também. Aí beleza, passou, terminou esse exercício, ele falou, não, beleza, tô vendo aqui que você tem bons conhecimentos e tal. Agora vamos para outra parte da entrevista. Aí ele falou, o número Fibonacci funciona, a sequência Fibonacci é da tal maneira e tal. Aí ele pediu para eu fazer um programa que representasse a sequência Fibonacci, né? E lá na universidade, no algoritmo, eu tinha relembrado isso. A gente aprende isso na faculdade. Eu tinha relembrado isso, eu tava com isso na cabeça, então foi fácil, molezinha. Fiz lá uma função, já imprimiu a sequência Fibonacci e tal.
E aí eles falaram, não, beleza, legal, David. Até falou assim no final, tinha 2 caras, um gordinho era muito gente boa e o outro era mais ranzinhos assim, né? Aí ele falou, não, a gente te fez um monte de pergunta crazy hoje, te agradecemos pelo seu tempo, você está aqui e tal, e aí o pessoal vai te conduzir aí para a próxima fase do processo. Aí a próxima fase já era com o hiring manager e já era em seguida já, não era no outro dia não. O cara falou, espera um pouquinho aí, daqui a 15 minutos o hiring manager vai te atender aí, tá? Aí beleza, eu esperei uns 15 minutos. Aí veio lá o hiring manager, pô, aqui eu sou fulano tal, sou o gerente aqui do projeto, dessa área aqui da Disney e tal. Tô olhando aqui o pessoal aqui técnico falou que você foi bem e tal, então a gente vai preparar para você uma carta de oferta, você deve receber essa carta em no máximo 2 dias e tal, e aí já é meu gancho, né? Porque assim, o meu intuito de estar nos Estados Unidos, de ir para os Estados Unidos, sempre foi não foi fazer muita grana. Se eu quisesse fazer muita grana, eu tinha ido para Califórnia, eu tinha ido para Nova York. Viver bem e resolver minha vida o mais rápido possível. Eu precisava de um green card, né? Então, eu já fui com esse objetivo dentro de mim e tudo que eu fazia era guiado por isso. E aí, obviamente, eu não ia perder essa oportunidade. Estou com um hiring manager ali e falei, não... senhor fulano, não lembro o nome dele, era um nome, ele era também indiano também, tá? Muita gente indiana nessa área aí. Aí eu falei com ele, tá, eu queria conversar contigo o seguinte, então eu vou estar trabalhando ali, a minha autorização você tá vendo aí que é o CPT e tal, uma autorização limitada. Então pra mim é muito importante, assim, eu sei que você não pode me prometer isso agora porque você nem conhece o meu trabalho, mas eu precisava que você me desse pelo menos uma afirmação verbal que daqui a um ano, assim, quando vocês tiverem um feedback do meu trabalho, que vocês teriam interesse de aplicar para mim um green card. Eu falei green card, eu não falei H1B, falei green card direto. Aí ele olhou assim, deixa eu ver aqui o teu perfil. Aí ele olhou lá, começou a conferir, né, a minha autorização de trabalho, olhou. Aí ele falou, pô, cara, mas assim, a gente na Disney, a gente costuma realmente fazer isso. Quando a pessoa é um bom profissional, a gente faz assim. Só que eu tô olhando aqui e essa tua aplicação tá vindo por uma staffing company. A staffing company é uma empresa, como se fosse uma consultoria que faz body shop, né? Então tem muito isso aqui, muito indiano com staffing company. Tem staffing company gigante que são boas, tá? Como a K-Force, por exemplo. E tem staffing company pequena, tem muito desses indianos que ficam ali pega uma vaga aqui, aí tenta achar um cara para encaixar lá, que eles ganham muita grana com isso. Aí eu falei, tá por staffing company, mas ninguém me falou nada. Quando me ligaram a primeira vez, antes do screening call, o cara falou que estava with Walt Disney World. Aí falou, mas eu tô vendo aqui, você tá com uma staffing company. Ele falou o nome da empresa, nem lembro mais. Era uma empresa dessas pequenas de indiano, que o indiano pegou e, cara, assim, eu fui enganado, o cara não me falou. Aí eu falei, pô, mas o cara não me falou que era uma staffing company. Aí ele falou, infelizmente isso aí às vezes acontece, não é a primeira vez que aconteceu aqui, por isso que... Aí o cara até me deu dica, eu até te recomendo a você perguntar, sempre que entrar em contato contigo, faz essa pergunta. Aí o que acontece? Eu tava ali nesse entrelaço, aí eu lembrei do o Edwin, que era um amigo meu da universidade. Tá, o Ed, ele é da África, de um país bem pobre da África, e ele tem um irmão chamado Clive. O Clive até foi para a Apple, hoje o Clive trabalha na Apple. E o Clive, ele tava com dificuldade financeira, tava para ter um filho. Eu até emprestei dinheiro pro Clive, emprestei na época para ele $400, emprestei para ele, que ele tava... Foi até quando ele tava indo para Califórnia fazer a entrevista na Apple, ele me ligou desesperado, pô, cara, eu tô com dificuldade financeira, eu preciso fazer uma entrevista lá na Califórnia, você não tem uma grana pra me emprestar? Aí eu perguntei, quanto você precisa? Ele falou, uns 400 tá bom. Eu falei, beleza. Eu emprestei a ele, pro Clive, $400. E o Clive foi pra Califórnia, fez a entrevista, passou e tá trabalhando na Apple hoje. E o Ed é irmão do Clive. E aí eu lembrei do Ed. O Ed, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele foi pra Flórida, ele passou na Disney por uma staffing company. Só que o que aconteceu? Ele tava trabalhando na Disney, naquela época que eu tava fazendo a entrevista,
E ele já tinha me falado, cara, os caras não vão aplicar nada para mim. Era por uma staffing company, né? E dessas pequenas de indiano também. E ele falou, os caras não vão, já tô vendo aqui, os caras não vão aplicar para mim. Só que o Ed, ele precisava de grana. Eles vieram da África, de um país muito pobre, ele e o Clive, né? E ele precisava de grana. Então ele teve que aceitar, ele não teve opção. Tava ali, o cara ia ganhar bem, a vaga não era ruim, era $100 mil por ano, 110 ali, né? nessa faixa. E ele precisava fazer dinheiro. Então ele sacrificou um ano do CPT dele para fazer dinheiro. E aí no outro ano ele ia achar outro emprego que fosse fazer uma aplicação para ele. Essa foi a estratégia dele. E eu, graças a Deus, não precisava de grana ali na época. Eu já tinha a minha vida consolidada, a minha empresa. E aí eu falei pro cara, você vai emitir uma offer letter para mim? Aí ele falou, em 2 dias no máximo a gente vai te fazer uma oferta. Aí eu falei, cara, então, aí o que acontece? Aí eu falei pra ele, então é melhor você nem emitir, porque você tá me dizendo que é por staffing company. O que acontece? As empresas grandes, elas, quando te emitem uma offer letter, tudo isso fica registrado no sistema deles, no tracking lá. Então, se ele me emitisse uma offer letter, o que ia acontecer? Ia ficar registrado, os caras no futuro iam consultar aquilo quando eu aplicasse para uma vaga na Disney. Eu vi, o cara já veio aqui, já fez o processo, a gente ofereceu a ele $110 mil e ele não aceitou. Então, os caras automaticamente iam pensar que foi por causa do valor, que eu não ia aceitar se fosse uma vaga de $110 mil. E não era o caso, não era pelo dinheiro, né? O caso ali é porque eu queria uma aplicação de green card e o cara falou, pela staffing company, a Disney não tem como aplicar nada para você se você está sendo contratado por uma staffing company, né? E a staffing company, ela supostamente poderia aplicar, só que essas pequenas não aplicam, eles só querem usar você para fazer dinheiro. Por que eles não aplicam? Porque o processo é caro, os caras gastam 20, 30, 40 mil dólares no processo para aplicar um green card para você, né? Então essas staffing company, elas querem usar a galera, fazer dinheiro, né? Você está trabalhando, eles levam uma parte do teu salário, eles ganham muita grana com isso, e aí depois, quando a tua autorização de trabalho acabar, o problema é teu, eles não estão nem aí, já ganharam o deles, né? Então eu teria que sacrificar o meu CPT para, né? E aí eu não era o que eu queria. Aí eu falei, então faz o seguinte, eu falei com o hiring manager, nem emite essa offer letter para mim, porque se você emitir, eu sei que vai ficar registrado aí que você emitiu e eu não aceitei. Então não emite a offer letter não, por gentileza. E aí eu vou pensar, e aí se eu achar que talvez seja interessante, eu te dou uma ligada, pode ser? Ele falou, não, beleza, então você me fala aí. Aí ele até falou, pô, cara, assim, eu achava que você sabia. Aí eu pedi desculpa, pô, cara, eu não sabia, o cara não me falou, eu também não perguntei e tal. Então foi bem frustrante, tá? Foi bem frustrante essa experiência, porque eu passei por todo o processo é muito demorado, é muito complicado, cara. Os caras te botam maior pressão. E eu passei no processo e no final eu tive que recusar a offer letter, porque não ia dar em nada. Eu ia perder 1 ano de CPT ali, ia diminuir muito as minhas chances de conseguir um green card, né? Ia trabalhar para uma staffing company que não ia aplicar nada para mim, tá? Então toma muito cuidado, tá aí uma dica, toma muito cuidado com as staffing companies, tá? Quando você for trabalhar numa empresa. E na época também o governo estava lançando um negócio que se você trabalhasse em uma empresa e você ficasse fisicamente no endereço de outra, que é o que caracteriza o que as staffing companies fazem, você também não podia ter aplicação nenhuma, os caras podiam cancelar teu visto. Tem muito problema com isso aí em relação ao visto, então fica esperto. Tá aí uma dica para vocês aí. Olha sempre se a vaga tá vindo por uma staffing company ou se ela é direto daquele cliente que você está indo trabalhar, aquela empresa que você está indo trabalhar. E existem staffing companies muito boas, tá? Como a Kforce, por exemplo. A Kforce é uma gigante que eles contratam a pessoa e eles têm tantos clientes que aí você sai de um projeto, o cara já te encaixa no outro, já te encaixa no outro, tá? E essas staffing companies aplicam green card, elas aplicam por elas mesmas, porque ela sabe que o cara vai ficar ali com ela por muitos anos e elas também aplicam. Então, Kforce vale a pena, a Cybercoders também é muito boa. Então as staffing companies grandes vale a pena. Agora essas pequenas, toma cuidado, porque os caras só querem te usar
para fazer dinheiro, tá? E aí no final você acaba usando a tua autorização de trabalho temporária, seja o CPT ou o OPT. Você tem um tempo para usar, aquilo ali expira, não é para sempre, tá? No caso do CPT, eu já falei no outro vídeo que você tem 1 ano, aí depois você volta para a universidade, faz um extension e aí consegue mais 1 ano, tá? Então você pode trabalhar 2 anos com CPT. E o OPT, ele é válido por 1 ano. E se você for da área de STEM, né, de ciência, tecnologia, parece que você consegue renovar ele por mais 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Dá uma estudada para você saber e toma cuidado com as staffing companies, porque foi um processo muito frustrante, tá? Então é isso aí. Gostou aí? Dá um like aí no vídeo para incentivar aí o YouTube, recomendar aí esse vídeo para as pessoas que têm interesse em saber. Se inscreve no canal para incentivar também a fazer mais vídeos aí e segue a Quest.